Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou um neurocientista e estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Certamente você que é mãe, você que é pai, já passou diversas vezes pela situação de ver o seu filho tendo algum comportamento difícil. Por exemplo, quando o seu filho está gritando, ou chorando, ou destruindo alguma coisa, ou fazendo algo que você falou que não era para fazer. E aí, às vezes, em momentos assim, talvez você olhe para o seu filho e pense algo como: será que ele está fazendo de propósito? Será que ele está fazendo só para me provocar? Será que ele está fazendo isso para testar o limite, para chamar minha atenção, ou simplesmente para desobedecer e para impor a vontade dele contra as regras aqui da casa? Qual é a intenção por trás desse comportamento? E pode ser muito difícil a gente responder esse tipo de pergunta, porque entender o que se passa na cabeça dos outros é muito difícil. É difícil a gente entender o que se passa na cabeça de qualquer pessoa, mas principalmente quando nós somos adultos e tentamos entender o que se passa na cabeça de uma criança, aí é uma tarefa realmente desafiadora. Porque as crianças, elas vivem num mundo que é próprio delas. As crianças enxergam as situações de uma maneira diferente daquela maneira que nós adultos enxergamos. Então, em busca de uma resposta para qual é a causa, qual é a motivação desse comportamento dos filhos, às vezes o que os pais acabam fazendo é o seguinte: eles se projetam nos filhos. É mais ou menos assim. O pai pensa: se eu sei que esse comportamento é errado, então meu filho também sabe. E se ele também sabe e está fazendo mesmo assim, então ele está fazendo para me provocar, ele está fazendo para me irritar. E aí então é a hora que os pais acabam perdendo a paciência. Mas se tem uma coisa que a ciência nos ensina, e principalmente a neurociência, é que você tentar entender o comportamento do seu filho se projetando no seu filho é um erro enorme, é um grande equívoco. E por uma simples razão. É que o cérebro de uma criança é muito diferente do cérebro de um adulto. Então você achar que o cérebro da criança funciona seguindo a mesma lógica do seu cérebro é um erro enorme. Na verdade, a única maneira de nós realmente entendermos a causa do comportamento dos nossos filhos é entender como funciona o cérebro de uma criança. Entender como o cérebro da criança se desenvolve e quais são as consequências desse processo de desenvolvimento. Então, vamos fazer uma jornada aqui. Para entender a causa dos comportamentos difíceis, vamos entender como o cérebro da criança funciona. Bom, sempre que um bebê nasce, esse bebê ele vem com um cérebro que tem um potencial gigantesco. O potencial do cérebro de um bebê é gigantesco. Mas para que esse cérebro desenvolva as suas funções, é necessário que o bebê ele passe por várias experiências. O bebê, a criança, são essas experiências da infância que vão fazendo com que as funções cerebrais se desenvolvam. Então, a primeira função cerebral que se desenvolve, as primeiras funções, são as funções sensoriais e perceptivas. Quando um bebê acaba de nascer, ele tem uma impressão do mundo que o cerca muito confusa. É como se as informações visuais, auditivas, táteis, essas informações todas se misturassem dentro do cérebro do bebê. Ele não consegue separar muito o que é o que, então o mundo parece muito confuso para ele. Mas aí, esse bebê vai tendo experiências visuais, vai tendo experiências auditivas, olfativas, táteis, e aí o bebê começa a organizar a experiência sensorial dele. Essa é a primeira função que emerge no nosso cérebro. É assim que aos poucos e logo nas primeiras semanas e primeiros meses, o bebê começa a organizar a informação visual, a auditiva, separar essas informações, ou às vezes integrar novamente essas informações, mas de forma mais organizada. E aí o bebê começa a perceber que aquele borrão
que ele sempre enxergava, na verdade é um rosto de uma pessoa, e o bebê pode começar a entender que quando aquele rosto está ali, aquele rosto significa conforto, ou aquele rosto é de alguém que vai amamentá-lo, e aí o bebê começa a identificar a sua mãe. Tudo isso são sinais de que as funções sensoriais, as funções perceptivas estão se desenvolvendo. Paralelamente a isso, as funções motoras também começam a se desenvolver. E o bebê começa também, já nas primeiras semanas e meses, a melhorar a sua coordenação motora, ou como eu chamo, o domínio corporal. Porque quando o bebê acaba de nascer, a gente às vezes não pensa muito nisso, mas ele não sabe nem o que é o corpo dele, o que tem no corpo e como controlar tudo isso. É mais ou menos quando você tentou dirigir a primeira vez. Essa é a experiência de um bebê. Quando a gente está começando a dirigir, é uma experiência confusa, porque você quer acelerar, mas sem querer você erra e pisa no freio. Ou você quer frear e sem querer você erra e pisa no acelerador e você não sente que o carro está no seu controle. É a mesma coisa o bebê. Inicialmente ele não sente que o corpo dele está sob o controle dele, mas aos poucos ele vai entendendo que ele tem braços, que ele tem pernas, que ele tem mãos. Ele entende que as mãos servem para segurar um objeto ou para alcançar e trazer para perto alguma coisa que ele quer ver. Ele aprende a manipular os objetos, passar o objeto de uma mão para outra. E tudo isso significa que a função motora do cérebro está se desenvolvendo também a partir das experiências que esse bebê vai tendo. Por isso é tão importante também estimular o bebê, oferecer as experiências, oferecer estímulos visuais, auditivos, possibilidade de interação com objetos para que ele desenvolva as funções motoras. Existe uma outra função também cerebral que se desenvolve logo no início da vida, e que essa talvez é a função cerebral mais bonita de ver em desenvolvimento, que é a função da linguagem. O bebê, no começo da vida dele, ele ouve a nossa voz e a nossa voz não faz nenhum sentido para ele. É só uma sequência de sons que vão sendo modulados, mas ele não entende o que esses sons significam. Mas aos poucos, isso acontece nos primeiros meses de vida, o cérebro do bebê começa a perceber que esse som contínuo que sai da nossa boca, na verdade, esse som ele é composto por pequenos fragmentos, que são as palavras. E o cérebro vai percebendo que algumas palavras são mais frequentes do que outras, acontecem com mais frequência. E depois o cérebro começa a entender que algumas palavras acontecem em contextos específicos. Então esse bebê pode notar, por exemplo, que quando a mãe está ali, aquele rosto que ele aprendeu a identificar está ali, no mesmo ambiente, as pessoas falam a palavra mamãe. E depois, quando tem um outro rosto, um rosto diferente, as pessoas falam a palavra papai. E aí, então, o cérebro do bebê começa a conectar esses sons com esses contextos. E é assim que as palavras vão ganhando sentido, até que um dia o bebê aprende a reproduzir esses sons. E aí vão surgindo as primeiras palavras. É um processo muito bonito. Depois o bebê começa a juntar palavras, duas ou mais palavras, para compor frases. E aí chega uma hora que esse bebê já está falando. Então, essa é a função da linguagem que começa a surgir. E quando surge a função da linguagem, veja bem, nós falamos das funções sensoriais, perceptivas, funções motoras e da função da linguagem. Quando a função da linguagem começa a surgir, às vezes acontece uma coisa interessante nas pessoas que lidam com aquela criança. As pessoas veem a criança falando e montando frases, e às vezes a criança começa a contar como foi o dia dela no parquinho ou como foi o dia na escola, e as pessoas começam a achar então que o cérebro da criança meio que já está pronto. Porque se essa criança consegue sentar na minha frente e conversar comigo e entender o que eu falo, então é natural que as pessoas pensem que a partir desse momento a lógica do cérebro da criança já é parecida com a lógica do nosso cérebro. Mas esse é um engano, porque, na verdade, existem outras funções que ainda estão começando a se desenvolver. E são funções muito importantes. São funções chamadas de funções executivas. Você já ouviu essa expressão, funções executivas? Você sabe o que é isso? Quando a gente fala função motora, função da linguagem, todo mundo sabe o que é, mas o que são as funções executivas?
Deixa eu explicar por meio de um exemplo. Funções executivas, na verdade, são funções tão importantes e tão presentes na nossa vida como adultos que às vezes nós nem percebemos que elas existem. Mas imagina que você acabou de acordar e você se lembra de que você tem que ir ao banco. E aí você então toma o seu café da manhã, toma um banho, coloca uma roupa, pega o seu carro, sai de casa para ir até o banco. No caminho do banco você passa na frente de uma padaria ou de uma confeitaria, mas você não para, você continua seguindo, chega lá onde fica o banco, aí você procura uma vaga para poder estacionar o seu carro, demora um pouquinho, mas você acaba encontrando a vaga, você estaciona, desce e faz o que você tem que fazer, depois volta para casa. Essa tarefa de ir até o banco, resolver alguma coisa, parece tão simples e tão corriqueira que nós, às vezes, não nos damos conta do tanto que o nosso cérebro trabalhou para fazer isso acontecer. E quantas funções executivas foram necessárias para fazer isso acontecer. Deixa eu dizer quais são. Em primeiro lugar, você teve que estabelecer um objetivo para você, o objetivo de ir ao banco. E você teve que manter esse objetivo na sua memória até você terminar de completar a tarefa. Pode ter demorado, às vezes, mais de 1 hora, mas na sua cabeça você manteve aquele objetivo. Então, criar um objetivo e manter esse objetivo na memória é uma função executiva. E aí depois você teve que se lembrar como chegar ao banco, qual é o caminho do banco. E aí, enquanto você dirigia, você tinha que saber, agora é hora de virar à direita, é hora de virar à esquerda. Para saber tudo isso, você teve que manter várias informações quentes na sua memória. Você sabe qual é o caminho do banco, mas geralmente você não pensa muito nisso. Mas nesse momento você teve que manter essas informações ativas para você conseguir completar a sua tarefa. A capacidade de manter essas informações ativas é o que nós chamamos de memória de trabalho. A memória de trabalho também é uma função executiva. Outra coisa, quando você estava dirigindo e passou lá do lado da padaria, talvez você tenha tido vontade de parar e comer um pãozinho e tomar um cafezinho, mas você não fez isso porque você sabia que você ia se atrasar, você resistiu a essa tentação. A capacidade de inibir um comportamento que vai interferir na sua meta, no seu objetivo, também é uma função executiva. E você teve que fazer isso. Você suprimiu a sua vontade de parar e ir à padaria. Então, isso se chama controle inibitório. É uma função executiva. E depois, quando você chegou para estacionar o seu carro e você não estava conseguindo encontrar uma vaga, às vezes você vê um lugar que você acha que é uma vaga, quando você chega perto você vê que não é, é um lugar proibido de estacionar, e aí você acaba se frustrando, mas não é porque você se frustrou que você vai começar a gritar e chorar dentro do carro, porque você tem uma outra função executiva que é a capacidade de regular as suas próprias emoções, de controlar as suas emoções e não permitir também que elas interfiram de maneira negativa com a sua meta, com o seu objetivo. Então, olha quantas funções executivas nós usamos em uma simples tarefa do nosso dia a dia e como essas funções são importantes. As funções executivas, então, dizem respeito à capacidade de definir um objetivo, manter esse objetivo na memória, perseguir esse objetivo, manter as informações necessárias para a tarefa disponíveis, que é a memória de trabalho, inibir comportamentos que interfiram com o seu objetivo, gerenciar as suas emoções de maneira que te ajudem a chegar onde você quer chegar. Isso são as funções executivas. A neurociência descobriu que no nosso cérebro as funções executivas são controladas por uma região que fica bem aqui atrás da nossa testa. É uma região chamada córtex pré-frontal. Eu sei que o nome pode parecer um pouco complicado, mas não importa. É uma região do cérebro que fica atrás da testa e essa região é que faz tudo isso que a gente acabou de falar, que faz todas essas funções. Então essa região, ela funciona como se fosse um maestro que supervisiona todo o restante do cérebro e tenta garantir que o cérebro inteiro esteja agindo da melhor maneira para que a gente chegue onde a gente quer chegar e atinja o objetivo que a gente se propôs. Agora, quer saber o mais interessante? O que a neurociência também descobriu é que quando você observa o cérebro de uma criança, quando você observa o cérebro de um adolescente, você nota que o córtex pré-frontal, essa região do cérebro que eu falei, ela é a região
que mais demora a concluir o seu desenvolvimento. É a região que mais demora a amadurecer. Só para você ter uma ideia do quanto essa região demora a se desenvolver, a gente estava falando das funções sensoriais e funções perceptivas. Então, essas funções, às vezes, elas já chegam num nível de maturidade muito grande dentro de 1 ou 2 anos. Uma criança com 2 anos de idade, ela já enxerga bem, ela já ouve bem, ela tem uma experiência sensorial muito organizada. Da mesma maneira, as funções motoras. Uma criança de 1 ano de idade já está dando os primeiros passinhos e uma criança com 2 anos de idade já corre para todo lado e pega bola e chuta bola. Então as funções motoras também se desenvolvem rapidamente. Até a função da linguagem se desenvolve rapidamente. Quando você para pensar que uma criança, um bebê com 1 ano de idade já fala as primeiras palavrinhas e com 2 anos de idade essa criança já forma frases e conversa e com 3, 4 anos de idade às vezes a criança conversa como um adulto, então você vê que a função da linguagem também é uma função que se desenvolve de maneira relativamente rápida. Mas as funções executivas, elas só terminam de se desenvolver completamente, essa região do cérebro só termina de amadurecer no início da idade adulta. Olha isso. A gente está falando aqui de 2 décadas de vida. Então, o nosso cérebro precisa de 20 anos para terminar de construir esses circuitos. Esses circuitos que nos permitem planejar o nosso comportamento em longo prazo, organizar o nosso comportamento, suprimir comportamentos indesejáveis, gerenciar bem as nossas emoções. É uma região cerebral de desenvolvimento muito lento. E aí você imagina no cérebro de uma criança pequena como é o estado dessa circuitaria. Essa circuitaria não funciona muito bem. E o que isso significa, então, quando a gente está falando da educação dos nossos filhos? Isso significa o seguinte: imagina que o seu filho está lá no tapete da sala, brincando com algum brinquedinho, e você chega para ele e fala: olha, filho, agora deixa o brinquedo aí e vem para cá porque está na hora do almoço. E aí o seu filho então começa a chorar e ele não quer ir, ele se opõe então a você e não quer de jeito nenhum parar de brincar para almoçar. Às vezes você pode pensar que ele está te desafiando, que ele está teimando, que ele está só querendo te provocar, mas não. Na verdade, o que acontece e que a neurociência mostra é que simplesmente essa criança ela ainda não tem a circuitaria neural necessária para agir de uma maneira muito diferente. Porque o que a gente está pedindo para ela pode parecer que é muito fácil, mas não é. A gente está pedindo para essa criança interromper um comportamento que ela estava fazendo, estabelecer uma nova meta, que é almoçar, se dedicar a essa nova meta. Então é uma transição de comportamento. A gente está pedindo que essa criança também lide com a frustração, porque se ela está fazendo uma coisa que está dando prazer, ela está brincando, e ela tem que parar de fazer isso e retomar isso depois, a gente está pedindo para ela lidar com uma frustração ou pedindo para ela adiar esse prazer e adiar um prazer, lidar com a frustração, lidar com essas emoções, pensar em longo prazo, são todas funções executivas. E o cérebro dessa criança simplesmente não está pronto para fazer isso da mesma maneira que o seu cérebro faz. Então, por isso que a gente não pode cometer esse erro. Nós não podemos nos projetar nos nossos filhos porque eles funcionam de maneira diferente. E às vezes a gente interpreta como intenção o que é simplesmente uma questão de capacidade. Não é que o seu filho tem uma intenção de te provocar, é que ele não tem a circuitaria neural para fazer nada diferente. E o que isso significa então? Quer dizer que você não pode fazer nada, você tem que simplesmente deixar as coisas como estão? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, você precisa alinhar as suas expectativas à idade e ao estágio de desenvolvimento daquela criança. Você precisa entender que existem coisas que essa criança está pronta para fazer de forma mais tranquila e existem coisas que simplesmente são muito difíceis ou até impossíveis. E aí, essa é a primeira coisa, é alinhar as nossas expectativas a partir dessa compreensão do cérebro em desenvolvimento. Mas a segunda coisa que a gente tem que fazer, e isso é muito interessante, é o seguinte: nós temos que nos oferecermos como cérebros auxiliares. É isso mesmo. Se o córtex pré-frontal do seu filho ainda não está totalmente desenvolvido, mas o seu está totalmente desenvolvido,
empresta o seu córtex pré-frontal para ele. Faz assim, por exemplo. Em vez de simplesmente falar, larga esse brinquedo e vem almoçar, chega e fala, filho, agora está na hora do almoço, vamos pegar esse brinquedo, vamos colocar aqui em algum lugar onde a gente saiba que ele está bem guardado, ou algum lugar até que você possa ver. E aí a gente então vai almoçar, ou deixa ali em cima de uma mesa, em algum outro cômodo, como funcionar melhor para o seu filho. E depois que a gente terminar de comer, a gente vem voltar a brincar com isso. Então, ou seja, você está ajudando o seu filho a desengajar da brincadeira. Você está mostrando para ele como que você interrompe a brincadeira, deixa o brinquedo ali e retoma a brincadeira depois. Então você está modelando o uso dessas funções executivas, você está exemplificando como isso acontece e ensinando ele para que eventualmente ele consiga fazer o mesmo. Se depois do almoço seu filho começa a brincar com o que sobrou da comida e começa a fazer uma bagunça ali, em vez de simplesmente brigar, você pode chegar e torná-lo mais consciente das consequências do que ele está fazendo. Filho, tá vendo que você está brincando assim? Olha a bagunça que está se formando aqui e o trabalho que isso vai dar para arrumar depois. Então vamos tentar brincar de outra coisa? Ou simplesmente, já que você terminou de comer, vamos voltar para a sua brincadeira para a gente não ficar fazendo bagunça? E aí você está mostrando para o seu filho que o comportamento dele tem consequências, que às vezes ele pode não estar consciente dessas consequências, mas ao explicitá-las, você ajuda a formação das funções executivas. É lógico que falar é muito mais fácil do que fazer. Eu também sou pai, eu tenho 2 filhas pequenas e eu lido diariamente com essas situações como as que a gente está discutindo aqui. Mas o fato de uma estratégia não funcionar 100% das vezes, ou não funcionar tão lindamente na prática como na teoria, não quer dizer que aquilo é uma coisa que a gente não deva fazer. Essa é a estratégia certa, mesmo que ela não funcione sempre. Porque o que importa nesses casos não é o resultado. Vai ser difícil ter um resultado excelente com uma criança que ainda não tem toda a circuitaria neural para agir daquela maneira que a gente espera naquele momento. Mas, ao repetir isso várias vezes, você está fazendo a coisa certa, porque você está formando funções cerebrais que com o tempo vão começar a se manifestar no comportamento da criança. E a gente percebe isso. O comportamento vai ficando cada vez mais organizado. A criança se torna capaz de fazer transições de comportamento de maneira mais simples, cada vez de forma menos dramática, desde que nós façamos um processo correto de modelagem, desde que nós nos ofereçamos como cérebros auxiliares enquanto os nossos filhos passam por todo esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento muito bonito. É legal pensar nas funções executivas, porque as funções executivas são uma coisa que nos diferencia de todos os outros animais. Nenhuma outra espécie animal possui funções executivas tão sofisticadas quanto as nossas, que nos permitem fazer coisas tão magníficas. Mas o cérebro não nasce com isso pronto, isso tem que ser ensinado, e isso tem que ser ensinado com muita paciência, isso tem que ser ensinado com muita calma, porque ensinar funções executivas é realmente o que vai determinar o caminho e os próximos passos que os nossos filhos vão dar ao longo da vida futura. Então o que a gente tem que saber, e aqui só para encerrar a nossa mensagem de hoje, é o seguinte: um comportamento difícil muitas vezes nasce muito mais de um nível de desenvolvimento que a criança tem, um estágio de desenvolvimento, do que simplesmente uma vontade de te provocar. Um mau comportamento nem sempre significa má intenção. A falta de capacidade não significa má intenção. Então, tenhamos compreensão, tenhamos paciência e que nós nos ofereçamos como cérebros auxiliares, porque assim, certamente, nós ensinaremos aos nossos filhos essa importante capacidade que é organizadora da nossa conduta. Nós ajudaremos a surgir no cérebro deles esse grande maestro, esse maestro que controla comportamentos, emoções e que nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.